Minha mãe é uma mulher que sofreu muito, sabe? Meu pai bebia, chegava em casa e gritava com ela e batia nela, e eu via tudo aquilo. A vida inteira ela sofreu na mão dele e não podia fazer nada. Ela se sacrificou muito por mim, não posso deixá-la na mão agora. Pro coitadinho, tudo é sempre difícil e cheio de problemas. E aí, conhece alguém assim? Eu sou a doutora Vanessa Sesnick e eu tô aqui para fazer você abandonar de vez a dependência emocional na sua vida. E fique esperto que existem outras sensações que você vai ter aqui nesse vídeo, igual você teve lá do campeão. Só que ao invés de eu te contar aqui, eu quero que você já anote. Nossa, que sensação tal que eu tô sentindo de ver esse vídeo. Então não deixe o vídeo pela metade só por conta dessa sensação. Anota e depois você vai descobrir até o final por que você está sentindo isso, tá? E não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio da série, beleza? Ah, o pessoal do escritório parece que me persegue. Toda vez que eu apresento um projeto, ninguém leva adiante. Quando chega fulano atrasado, ninguém fala nada. Mas ai de mim se eu chegar atrasado um dia. O meu chefe tem dias que nem bom dia me dá e só me olha de cara feia. Quando o pessoal sai para almoçar, não me chamam. Certeza que eles têm alguma coisa contra mim lá. Meu irmão é muito azarado, judiação. Depois de 10 anos a mulher separou dele e ele teve que voltar a morar com os meus pais. Nunca se acertou num trabalho por muito tempo. Parece que nada do que ele tenta dá certo. Ele é um cara tão bom, tão esforçado, mas não tem sorte na vida. Essa semana mesmo bateram no carro dele. Eu fico com dó, sabe? Aí eu acabo tentando ajudar de alguma forma. Sempre são eles que se dão mal no final das contas, ou pelo menos é assim que eles fazem as coisas parecerem. Na vida deles, sempre existe um vilão, um monstro, um problema ou um monte de obstáculos. Eles parecem ser perseguidos, injustiçados, azarados e sempre acabam precisando que alguém intervenha e ajude ou salve eles dos apuros em que eles estão. Esses são os coitadinhos, o perfil dependente que nós vamos apresentar nesse episódio. E eu confesso que de todos os perfis, esse é o que eu mais tenho ranço. De verdade. Aqui no Corpo Explica, a gente acredita que tudo são escolhas. Por isso, se as pessoas têm uma vida boa ou uma vida ruim, isso é resultado das escolhas boas ou ruins que elas fizeram ao longo da vida e continuam fazendo até hoje. Quando a gente enxerga as coisas pela ótica das escolhas, a gente traz para as nossas mãos e para as mãos de cada pessoa a responsabilidade absoluta pela própria vida e por tudo que está acontecendo nela. O que acontece no caso do coitadinho é que ele sempre faz parecer que todas as coisas ruins que acontecem na vida dele não são culpa dele e nem são resultados das escolhas ruins que ele fez. Ele dá um jeito de se isentar da parcela dele de responsabilidade pelos próprios problemas, se colocando como azarado, injustiçado ou perseguido. E pior, ele ainda espera que alguém apareça e resolva o problema por ele, porque ele mesmo não vai fazer nada ou não vai fazer o suficiente para resolver por conta própria. Quando você olha para a vida do coitadinho, ela é cheia de problemas. Tem problema na vida amorosa, tem problema na vida financeira, os filhos vivem dando trabalho ou ficando doente, o cachorro vive fazendo xixi no tapete da sala, o carro vive quebrando, parece que tudo de ruim acontece só com eles. E é exatamente assim que eles querem e precisam ser vistos para serem cuidados e protegidos por alguém. Lá na infância, o coitadinho foi aquela criança que não se sentiu vista, cuidada ou protegida pelos pais, e isso pode ter acontecido por uma série de fatores diferentes. Os pais eram muito ocupados e não davam atenção suficiente para a criança, os pais brigavam e a criança via essas brigas e sentia que não tinha ninguém ali que iria cuidar dela ou proteger ela se ela precisasse. Ou então, os pais podiam ser agressivos e até mesmo brigar e bater na criança. E aí, quando essa criança tinha um problema, ficava doente ou acontecia alguma coisa de ruim,
era quando os pais prestavam atenção nela, cuidavam dela e ela se sentia protegida. Opa! Aí essa criança aprendia o quê? Que para ser vista, cuidada e protegida pelos pais, ela precisava ter o quê? Fala para mim. Ter algum tipo de problema. Ela precisava estar em algum tipo de apuro e ser salva. Quantas e quantas vezes você já não ouviu histórias de crianças que ficavam doentes só para chamar a atenção dos pais ou receber algum tipo de cuidado? Ou até mesmo crianças que fingiam estar doentes ou machucadas ou com algum tipo de problema. Em casos mais graves, que nós já vimos em atendimentos que fizemos, por exemplo, a criança sofreu algum tipo de violência ou até mesmo abuso sexual e teve medo de contar para os pais, ou se contou, os pais não protegeram ou não cuidaram como deveriam. Não acreditaram na criança, acusaram a criança de ter feito coisa errada, de ter provocado aquilo, ou mandaram ela ficar quieta para isso não causar problemas maiores. Ou seja, mesmo passando por uma situação horrível, como violência ou abuso sexual, essa criança não foi vista, cuidada ou protegida pelos pais. O que acontece com essa pessoa então? Ela cresce e continua buscando ser vista, cuidada e protegida, seja pelos pais, seja pelas outras pessoas com quem ela convive. Quando um coitadinho se coloca como a vítima da história, é isso que ele busca. Alguém que defenda ele, que tenha pena dele, que faça ele se sentir visto, cuidado, que se importam com ele. E eu sei que eu disse que eu tenho ranço desse perfil, mas no fundo, quando a gente entende o que deu origem a ele, dá um aperto no coração saber que aquela pessoa acredita de forma consciente ou inconsciente que o único jeito que ela tem de ser vista, amada e cuidada é tendo uma vida ruim e cheia de problemas. No fundo, ela não faz escolhas melhores porque se ela escolher se livrar dos problemas, ela tem medo de não ser mais vista ou amada pelos outros. Porque é isso que ela aprendeu lá na infância, na relação com os pais. A chance que ela tem de ser amada é tendo algum problema para chamar atenção e ser protegida. Olha que horrível viver acreditando que você precisa jogar uma vida boa no lixo se quiser ser amado. Por isso o coitadinho sempre precisa de um vilão, de um monstro, de um problema, para que as pessoas tenham pena dele e queiram cuidar, proteger e ajudar. É o jeito dele de buscar e receber amor. Só que é um jeito doentio, um jeito que mantém ele e as outras pessoas dependentes emocionalmente. E aí um alerta, cuidado para você não acabar virando o vilão ou o monstro na relação com as pessoas que têm esse perfil dependente. Especialmente se você for um bonzinho, porque você não vai querer magoar o coitadinho e vai viver pisando em ovos na relação com ele. Essa relação vai ser pesada, cheia de medos e preocupações desnecessárias, porque você não quer deixar de ser bonzinho e virar o monstro. E o coitadinho precisa que alguém seja o vilão da história. Agora, se você for alguém com perfil cuidador, aí é mais complicado ainda. Porque os coitadinhos e cuidadores parece que são feitos uns para os outros. O cuidador acredita que precisa cuidar e proteger para ser amado. O coitadinho acredita que precisa ser cuidado e protegido para ser amado. É o match perfeito. A princípio vai parecer que a relação dos dois é ótima, pois um entrega exatamente aquilo que o outro precisa. Só que no final das contas, vocês dois estão presos e alimentando cada vez mais a dependência emocional entre vocês. Quem cuida nunca vai se sentir livre para deixar de cuidar. E quem é cuidado vai fazer de tudo para não perder quem cuida. Fazendo uma analogia, é como se o coitadinho cavasse o buraco e o cuidador jogasse a terra de volta para preencher o mesmo buraco. E os dois ficam eternamente nisso, e etc. E vai. A essa altura você provavelmente já tem até uma ideia de por que a vida do coitadinho trava e continua travada. Ele acredita que se ele tiver sucesso e tudo der certo na vida dele, ninguém vai ter motivos para amar, cuidar ou proteger ele. Como ele aprendeu lá na infância que precisa ter problemas e dificuldades para receber amor e proteção, ele precisa que a vida dele
seja a mais difícil, a mais problemática e mais complicada possível. Por isso, ele sempre vai buscar problemas e mais problemas para a própria vida. E toda vez ele vai fazer questão de dizer o quanto ele está cansado e se sente desamparado, vendo tudo dando errado. Mas se você prestar atenção, vai perceber que ele não fez nada de diferente para mudar ou sair dessa situação. A vida dele pode estar toda travada e cheia de problemas, mas ele, pelo menos, ele recebe amor, cuidado e preocupação dos outros. Pelo menos, ele se sente cuidado e protegido e que alguém se importa com ele. Quais traços de caracteres tendem a desenvolver esse perfil dependente na relação com os outros? No caso do perfil coitadinho, são os traços oral, psicopata e masoquista. No caso dos orais, a origem desse perfil remete até mesmo ao momento de formação do próprio traço. O oral, no momento em que o traço se forma, se sente abandonado, que não está sendo visto, ou cuidado, ou protegido, que suas necessidades não estão sendo atendidas pela mãe. As pessoas que têm mais desse traço, por padrão, têm uma necessidade maior de serem cuidadas, acolhidas e protegidas. O que faz elas desenvolverem esse perfil é o modo como elas buscam atender a essa necessidade. Uma coisa é simplesmente pedir ajuda ou cuidado quando você precisa. Outra coisa totalmente diferente é ficar mandando indiretas ou sinais de que precisa de ajuda, esperando um salvador ou uma figura heróica via seu resgate. No caso do coitadinho, o oral ele acaba de forma consciente ou inconsciente se colocando em apuros, na posição de vítima ou de indefeso, como forma de ver se alguém vai vir cuidar, acolher ou proteger ele daquilo que está acontecendo. É aquela pessoa que vive dizendo que está mal e que não sabe o que fazer para resolver isso. Aquela pessoa que, ao invés de pedir diretamente o que ela quer, fica mandando indiretas. Ai, você nunca me abraça quando a gente se encontra. Nossa, eu queria tanto sair para comer fora hoje. Ai, eu ando tão cansada do tanto de coisa que tem para fazer. Seria tão bom se alguém me ajudasse. Em especial, se existe uma combinação dos traços oral e psicopata, a tendência de desenvolver o perfil coitadinho fica ainda maior. O psicopata ele acaba usando essas cobranças e situações de apuros para conseguir que as pessoas façam algo por ele sem ele precisar pedir ou sem precisar oferecer alguma coisa em troca. Claro, o psicopata na dor, né, gente? Na cabeça do psicopata, se ele pedir ajuda, a pessoa poderá pedir algo em troca ou ele terá que oferecer algo em troca. Para o psicopata que está no recurso, isso está tudo bem, mas para o psicopata que está na dor, isso vai ser um problema. Agora, se a ajuda vier espontaneamente, de boa vontade, é como se ele tivesse isento de pagar esse preço. Outra artimanha que o psicopata usa nesses casos é a fatura emocional. São aquelas indiretas que eu falei agora há pouco, com um tom de cobrança. Ou seja, o psicopata ele inventa uma cobrança ou uma dívida que nunca existiu ou que a pessoa nem sabia que tinha, para poder justificar receber alguma coisa dela. E aí o que acontece? Surge um vilão na história. Exatamente o que o coitadinho precisa, lembra? Por exemplo, faz tempo que você não me leva para jantar. Olha aí a cobrança. Sou eu que resolvo tudo aqui, parece que ninguém faz nada. Ou então, você nunca me dá bom dia quando chega aqui no escritório, esse tipo de coisa. No caso do psicopata, também como a reputação dele e a posição dele de poder na relação são muito importantes, são coisas muito importantes, por vezes ele acaba fazendo algo ou alguém de bode expiatório para não ser visto de forma negativa pelas outras pessoas e isso afetar essa reputação ou essa posição de poder. Ou então, ele faz os outros de vilões justamente para criar a sensação de que os outros devem para ele e não o contrário, mantendo ele em uma posição de poder. Vale lembrar que tudo isso tem a origem lá na infância, quando a criança sentiu a necessidade de ser amada, cuidada e protegida e isso não aconteceu. E que até hoje as pessoas com perfil coitadinho buscam e por vezes cobram isso dos pais e das outras pessoas por acreditarem que elas têm o direito de receber isso. Por fim,
No caso dos masoquistas, a forma como o coitadinho aparece é um pouco diferente. Como o masoquista é forte, ele acaba usando essa força para suportar muitos problemas, dificuldades e situações ruins. Então, no caso deles, eles acabam sendo vistos como os guerreiros, os fortes, os que se sacrificam, os que fazem tudo pelos outros e não são reconhecidos. Os masoquistas em si, eles não vão buscar esse reconhecimento ou cobrar isso dos outros. O que acontece é que eles vão suportar tanto, mas tanto peso, que uma hora ou outra alguém vai perceber e dizer: gente, mas olha o tanto que essa pessoa está suportando e ninguém dá valor para ela e nem faz nada. Ou seja, enquanto no caso do oral e do psicopata, a tendência é eles fazerem pouco ou nada e esperarem que os outros façam e carreguem o peso, no caso do masoquista é meio que o contrário. Eles fazem muito e esperam que alguém venha e tire o peso que eles já estão carregando das costas deles. Um masoquista coitadinho vai reclamar de como a vida é difícil, do quanto ele trabalha, do quanto ele está há anos num casamento ruim e sofrido e falar de tudo que ele já teve que suportar ali. Ele sempre vai fazer parecer que ele tem que fazer muito esforço e que as pessoas precisam ter pena ou compaixão dele por causa disso. Quando a gente olha para o discurso do coitadinho, de cada traço, né? O discurso do masoquista vai na linha do olha o tanto que eu estou suportando. O discurso do oral vai na linha do nossa, será que não tem ninguém para me ajudar? E o discurso do psicopata vai na linha do veja só que absurdo que estão fazendo comigo. Depois de ouvir tudo isso, conseguiu se identificar nesse perfil dependente? Conseguiu ver que emoção que apareceu aí dentro de você? Conseguiu identificar alguém que tem esse perfil? Aproveita para fazer suas anotações e reflexões e pense sobre alguns pontos. Com que pessoas, ambientes e situações você acaba se colocando como coitadinho? Em que momentos da sua infância você queria ter sido cuidado ou protegido e isso não aconteceu? De que formas você pode se sentir cuidado e protegido sem precisar encher sua vida de problemas? Isso vai te ajudar a entender e lidar melhor com esse perfil dependente e com os momentos em que ele surge na sua vida.